Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora para a nossa última aula da semana 7. Vamos terminar a parte do problema dos corpos no contexto de mecânica quântica. Então é a parte final. Esqueci mesmo. Do nosso problema, daquela construção do problema dos corpos no contexto quântico. Aqui, vamos voltar de onde a gente parou. A gente chegou no problema dos corpos, escreveu, digamos, 6 no referencial do centro de massa, por exemplo, e em termos de centro de massa e da distância relativa. Então, se é hamiltoniano, tudo bem, se tem centro de massa, vai ter a parte do centro de massa, mas é a parte cinética livre, né? E tem a parte onde tem o potencial mesmo, fica no hamiltoniano, que tem relação com essa coordenada que é a distância relativa dos dois. Esse cara que eu chamava de HR. Hoje, se é HR, eu vou chamar de H. Mas é o mesmo cara, só para não ter que ficar botando índice. Então a gente parou aqui, né? Nosso problema virou um problema de uma partícula com massa reduzida, massa μ, num potencial central. Essa massa μ tem um momento PR, que é a massa μ vezes a velocidade, R. Em termos de coordenadas, é menos R cortado derivada em relação a esse vetor R. Porque R aqui é vetor, é onde essa partícula está com relação a um centro. Esse nosso centro é nesse sistema aqui, digamos, fictício, né? O centro, na verdade, é onde, quando R é igual a zero, onde as duas partículas se chocam. Falta analisar um CCOC dessa parte radial. Um CCOC parcial, a gente já viu que o hamiltoniano comuta com o momento do centro de massa. Mas é só com isso que ele comuta? Ou melhor, assim, essa parte agora que interessa, ela comuta com mais alguma coisa? Se a gente pensar no nosso análogo clássico, a gente fez assim, começou o problema dos corpos, de certa forma usou a simetria de translação, que é para ver que o momento total se conserva. Aí do momento total conservar, você tem que o centro de massa é um movimento retido uniforme, aí você pode tirar o 1% de massa, ou mesmo assim já está resolvido, e o problema vira de uma partícula de massa efetiva no potencial central. Repara que a gente já usou a simetria de translação. Quanticamente a gente fez a mesma coisa. Depois, na segunda parte em clássico, para chegar no problema em uma dimensão com potencial efetivo, a gente usou a simetria de rotação, porque a gente usou a conservação do momento angular para eliminar o φ ponto na equação. Então aqui que está faltando a mesma coisa, analisar a simetria de rotação, analisar a conservação do momento angular. A gente espera que isso conserve. Mas como é que a gente mostra isso? Tem que mostrar que Li com H dá zero. Então o que é o L? Esse operador momento angular é o R, produto vetorial de R com P, com esse PR. Esse PR aqui é μ XR ponto, μ R ponto. Então como é que vai calcular esse cara? Vou comer água, mas eu tenho um pouquinho de café. Então, meteu lá a definição do momento angular, componente epsilon I, JK, RJ, PK. Chapéu aqui é operador.
e aqui o hamiltoniano. Então, aqui eu botei LL, esse Lzinho é índice de soma. Então, é P1 quadrado, mais P2 quadrado, P2 quadrado e o V. Aí, beleza, vamos pegar esses dois. Então, quando você for fazer esse computador, aqui P com P comuta. Então, esse P já eu tirei aqui fora. Agora, aqui é P ao quadrado, uma hora o P sai na P com R, R com P ao quadrado. Uma hora o P sai na frente, outra hora sai atrás. Então, fica o computador de R com P. Como R com P é delta e J, vai dar delta e J nos dois. Então vai somar, vai ficar duas vezes, cancelou então esse 2, tem um Mi, o RJ e o PL. E sempre esse um PL que sai, né? Como que é o nome? Esse PL que sai eu botei aqui. Acho que o Flamengo está jogando. Aí aqui você tem o outro termo, que é esse cara com V. Ignora esse 2000 que acabei de não faz sentido nenhum, né? É simplesmente isso com isso. Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, R. Só que o V é função só de R. Então, você tem o RJ. Então, RJ saiu aqui. E ficou P com V. Só que, engraçado, eu mantive esse cara até o final. Né? Ignora esse cara aqui. Beleza. Mas tudo bem, porque no resultado final não vai fazer diferença. Aqui deu IH cortado, delta JL. E esse cara você já sabe. É menos IH cortado do outro vídeo, você viu. V, linha. Aqui o R. Esse cara não é unitário, esse cara é operador. Isso daqui tudo é o vetor unitário em direção R. Tem que ser o vetor. Só que eu estou escrevendo, então, o operador RK dividido pelo módulo R. Então, só para ficar explícito, aqui é o operador. Então, ficou, deu aqui, deu lá, beleza. Então, aqui, olha esse cara, você vai fazer a soma. Aqui, por exemplo, no lugar do L ficou J. Então, ficou EPSILON, PJ, PK. Isso aqui é um estado geral. Esse cara soma, esses estão somando, só que aqui é antissimétrico e aqui é simétrico. A gente vai ver que esse cara é zero. Por que fácil ver? Daqui para cá, eu simplesmente troquei os P's de lugar. Como eles são simétricos, tanto faz. Só que agora aqui eu estou trocando J e K de lugar. Aí é que troca o sinal. Só que o que interessa, esse índice aqui, J e K, são mudos. Eles são índice soma. Esse está somando esse cara com esse e esse com esse. Eu posso chamar esse de I e esse de J, não tem problema. É a mesma coisa. Mas se você volta para o começo, olha, esse somando com esse somando com esse. Então, isso é menos ele mesmo. Consequentemente, ele é zero. Mesmo argumento aqui para o segundo. Aqui ficou um RJ e aqui um RK. Epsilon e JK. Esse 2000 você ignora, você vai ver que vai dar zero, então por isso tanto faz. Então, aqui mesmo argumento. Eu inverto esse cara simétrico, inverto o antissimétrico, então troco de sinal, e depois redefino. Então aqui já redefini. Então deu ele igual a menos ele, então o cara é zero. Consequência, esse computador é zero. Beleza. Todos os componentes do momento angular comutam com esse H. Então um CCOC que você pode escolher, como L, L1, 2, 3 comutam com H, automaticamente L ao quadrado comutam com H. Porque L ao quadrado é a combinação desses L's. Né? Então automaticamente o L ao quadrado e LZ podem ser diagonalizados juntos com H. Eu não posso diagonalizar o Lx aqui também, porque Lx e Lz não comutam. É sempre uma componente do momento angular e a norma do vetor, norma quadrada do vetor. Então, esse cara dá energia, esse cara dá LL mais 1, esse cara dá N. Então você tem aqui três números quânticos. Então, o que é isso? Ah, sim. Então nessa escolha aqui, o seu autoestado de energia também é o autoestado do momento angular. Eu estou falando escolha porque para você pode escolher outros CCO6. Né? Esse aqui é adequado para quê? A gente vai ver para coordenadas esféricas. Então, vamos olhar aqui para a representação de coordenada, voltando para a nossa equação, né? Esse aqui é o psi usual, né? Projetado em R. Então, nossa equação usual, a gente vai usar coordenadas esféricas. Aqui eu estou deixando no ar porque isso vai ficar para outra semana. Né? É que você pode escrever isso, digamos, em outras coordenadas, dependendo do problema, pode. Né? O átomo de hidrogênio dá, para resolver em parabólicas, por exemplo. Mas a gente vai ver isso depois, e é útil às vezes. Né? Aí seria outro CCOC. Né? Mas aqui vamos ver, o coordenadas esféricas é apropriado para o momento angular, porque tem um negócio íntimo com simetria de rotação, né? Que é manter R fixo e rodar θ e φ. Mas vamos ver isso aqui explícito. Eu quero dizer assim, na verdade aqui tá o link, né?
Porque se o momento angular está no seu CCOC, você já sabe a autofunção do momento angular. Né? Você sabe que seus harmônicos esféricos são funções de θ e φ. Por isso que então só faltou a função de R, na verdade. Né? Então, esses harmônicos esféricos, eles precisam estar em algum lugar. Né? Eles precisam estar nesse π. Porque quando eu atuar L ao quadrado, tem que dar esse número e repetir o π. Quando eu atuar LZ, tem que dar esse número e repetir o π. Então, como é que esse cara vai aparecer? Vamos ver que vai ficar claro que ele aparece. A gente precisa do Laplaciano aqui. Então, esse Laplaciano, em coordenadas esféricas, você pode pegar o complementozinho e olhar como é que você chega nisso. Então, esse pedaço, se você for lembrar lá da outra semana, fora esse r ao quadrado dividindo, ele é exatamente o operador L ao quadrado, escrito em representação de coordenadas. Na verdade, o L ao quadrado é menos R cortado ao quadrado, isso daqui. Então, esse cara é menos L ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado. Então, o Laplaciano é isso. O L ao quadrado está explícito no Laplaciano coordenadas esféricas. Né? É por isso que tem que ter o harmônico esférico aqui. Né? Então, claro, quando você usou a função de onda em coordenadas esféricas para energia definida, L definida e M definido, tem que ser um harmônico esférico em parte θ e φ e uma função em R. Porque quando você substitui esse Ansatz na sua equação de Schrödinger, onde tem o Laplaciano, tem esse cara aqui, quando esse L ao quadrado, L ao quadrado só tem derivada de θ e φ. Então ele vai atuar direto aqui e vai sair esse número. Então basicamente quando você escreve esse cara aqui, o único lugar que tem toda a parte de derivada de θ e φ, ela se transforma nesse número, H cortado ao quadrado é LL mais 1. E aqui já está resolvido. Então vai ficar só a parte em R, derivada em R. Então volta lá, substitui, simplesmente joguei, né? Aqui é o Laplaciano, aqui é a parte que tinha o L ao quadrado, aqui eu já apliquei no L ao quadrado, ele aplicou no harmônico esférico, saiu esse, lembra que era menos 1 sobre H cortado ao quadrado, L ao quadrado. Então aqui o L ao quadrado virou o alto valor, que é H cortado ao quadrado é LL mais 1, e repetiu a função toda. Repetiu a função, é que repetiu o harmônico esférico, então o harmônico esférico escrevi aqui na frente. Do outro lado ele está aqui, então eles cortam. Então já acabou, a parte angular está resolvida. É mágica, já acabou. Então só tem a função radial. Então a função radial tem esse termo aqui meio esquisitinho, por causa do Laplaciano. E aqui já dá para ajeitar, olha, esse menos com menos ficou mais, esses h cortados cancelaram, mas ficou esse. Então é 2μ r ao quadrado, h cortado ao quadrado, ln mais 1. Então o potencial efetivo aqui de novo. Então esse é o potencial efetivo, é o mesmo potencial efetivo clássico. No outro vídeo eu falei que você podia começar daqui. Né? Só que você tem que saber que o L ao quadrado em mecânica quântica, o alto valor é h cortado ao quadrado, é ln mais 1. Né? Mas é para que aquela equação não está na equação de Schrödinger. Né? Ela está, essa que se chama de equação radial, ela aparece na equação de Schrödinger, alto valor, potencial, mas aqui não é segunda derivada, né? É a parte do Laplaciano. Você pode resolver o problema assim, parar aqui. Mas dá para reescrever esse cara com cara de equação de Schrödinger mesmo em uma dimensão. Igualzinho, para ter a analogia completa com o caso quântico, que você escreve, no final dos contos, você pega esse problema efetivo e transforma como se fosse um problema na semi-reta, né, só em R, com um probleminha lá com esse potencialzinho. Então, como é que você faz essa passagem? Digamos, escrever aquela equação como se fosse a equação de Schrödinger mesmo em uma dimensão. Então, significa que aquele primeiro termo tem que ser menos h cortado ao quadrado, 2μ, segunda derivada, né, da função. Então, para ficar nessa cara, você tem que trabalhar com essa função. Vou chamar de esse aqui. Então, o R é chamado de uma outra função dividido por R. Eu posso fazer isso. Né? Então, essa função daqui tem que ser zero. Em zero, porque senão não tem como, se esse cara for, digamos, uma constante, aqui vai explodir na origem. Né? Explodir não é o problema é que esse cara não vai ser quadrado integrável. Então, essa aqui é uma posição porque você dividiu por R aqui. Mas tudo bem, aí depende do problema. Quer dizer, você tem que impor isso no problema. Mas isso aqui não é importante pra gente. Então, esse cara aqui vale para tudo R diferente de zero. Aí você pegou e jogou na equação. Então, é aquele termo que tem o parte do Laplaciano em radial, né? Um R ao quadrado, derivada, R ao quadrado, derivada. Ficou esse cara aqui. Jogar do R aqui sobre R. Derivou aqui uma vez. Uma vez você derivou aqui, divide por R. Deriva aqui, ficou menos 1 sobre R ao quadrado. Aqui multiplica por R ao quadrado todo mundo. Aqui ficou, então, R, derivada aqui, menos que derivada R. Então, vou derivar esse cara aqui. Quando você derivar aqui, uma hora você vai derivar
esse aqui vai ficar aqui 2 linhas R. Outra hora você vai derivar o R. Então vai ficar só o que linha. E agora tem que derivar aqui. É que R quadrado cancelou. Então aqui é só o que. Então deriva menos que linha. Então aqui cancela. Esse... Desculpa, essa derivada aqui eu fiz a derivada, ignora aqui, né? Então esse cara é o resultado derivado, não tem mais derivada aqui. Então aqui cancela, e aqui fica esse aqui 2 dividido por R. Então repara aqui, simplificou. Esse é um truque que você faz, não é uma coisa de mecânica quântica nada. Toda vez que você tem um Laplaciano de coordenada esférica, né? Você pode fazer isso. Muito feito em TE. Né? É um jeito de transformar esse cara como se fosse só a segunda derivada em R, de outra função. Então quando você substitui isso aqui, esse termo todo virou só a segunda derivada de Q dividido por R. O que é o Rzão? Q dividido por R. O que é o Rzão? Q dividido por R. Então o R vai embora. Isso aqui vale para todo R diferente de zero, né? Em zero assim que pouco o Q é zero. Deu uma equação e tirei dele uma dimensão, né, para o potencial efetivo, né, equação na semi-reta, por essa função Q. Essa aqui é a nossa fórmula final 2, é a fórmula final que você tem que meio que guardar no coração. Dado um problema de 2 corpos, dá o seu potencial, você vai começar a dar aqui. Uma vez que você sabe fazer isso, só botar aqui o potencial efetivo e mandar bala. Repara que a equação radial, um ponto importante, a equação radial, ponto importante dela é que ela caracteriza energia, né, e ela aparece o L explícito. Você dá o L, né? Então, você vai encontrar energia para aquele L, mas não aparece o M. Né? Então, dado um L, você tem uma certa energia, mas para cada L que você dá, o M vai de menos L até L. Então, você tem 2L mais 1 valores de M. Então, esses 2L mais 1 vetores, que vai menos L mais 1, pipipi, até o L, mudando o M, não faz diferença nenhuma para a energia. Então, você tem pelo menos 2L mais 1 estados degenerados, sim. Até aqui, antes de falar, só para terminar aqui, essa é uma situação, às vezes eu falo de degenerescência, parece um negócio meio estranho, mas é bem óbvio que até classicamente é muito pior. Por que significa essa degenerescência, em termos práticos? Vamos pensar no problema já reduzido com massa μ, em potencial central. Então, se a partir eu tenho um centro de força aqui, beleza, tenho um sisteminha. Aí eu tenho esse sisteminha aqui. Força depende do potencial, da distância, né? Vamos supor, força está para cá. Repara que aqui é o eixo Z. Então esse cara tem a projeção aqui na direção Z. Aí vamos deixar o problema com energia fixa. Né? Então, digamos, seria o mesmo problema. Então o tamanho do momento angular está fixo, né? A energia é dada. Vamos supor que é um alto estado de energia. Então o cara com uma certa energia, um certo momento angular, e eu estou usando esse sistema de referência. Você concorda que eu posso, o mesmo problema, não mudei nada, eu posso mudar o meu sistema. Assim, como essa interação depende de R, mudar meu sistema fazendo o quê? Rodando. Fazendo assim. Então, quando eu rodo, é o mesmo cara, só que quando eu olho a projeção aqui em Z, é outra. Né? Aqui a projeção em Z era essa, agora a projeção em Z é essa. Então, você fez uma rotação, mudou a componente Z do momento angular. Classicamente, então, essa rotação você pode mudar, cada vez que você muda, a projeção muda continuamente. Então a degenerescência é infinita. Né? Classicamente, você pode rodar, esse componente Z pode ser qualquer coisa. Né? Qualquer coisa, até o L, o tamanho todo, ou até zero. Só fazer assim. Ou até menos L, né? Rodando para cá. Agora a mecânica quântica é curioso, na verdade a degenerescência é muito menor. Né? Porque você roda continuamente o sistema, mas a projeção ela só por negar cortada, porque a gente viu semana passada. Entende? Então se você faz uma rotação infiniteira muito pequenininha, que aqui não consegue mudar H cortado, ele não muda o componente Z. Né? Aí é uma coisa para você pensar. Claro, a ideia. Né? Então vamos para a normalização. Se for um estado ligado, obviamente. Né? Se for um estado ligado, então esse é o estado de energia do momento angular. Então ele tem energia bem definida, L bem definida, M bem definido. E no final essa conta aqui. A parte radial, vou voltar para a razão, né? E o harmônico esférico. O harmônico esférico já está normalizado, do jeito que a gente definiu. Outra vez. Agora, esse pedaço radial, repara que você trabalha com Qi, é vantagem até aqui. Porque o Qi, ele é o Rzão dividido por Rzinho. Então esse cara, desculpa, o Qi é
o Rzão, desculpa, é o Q dividido por Rzinho. Então, ao quadrado, o R quadrado com o Rzinho quadrado cancela. Fica aqui ao quadrado. Então, até esse problema em uma dimensão, até para normalizar, você esquece de onde veio. Pega aquele problema que fosse problema em uma dimensão, resolve e normaliza aquele problema. E então ele já normalizou a sua função de onda radial de verdade, né? Que é esse cara dividido por R. Então, essa parte do problema efetivo em uma dimensão, a analogia aqui é perfeita. Você pode resolver ele assim e depois voltar. Então, como ficou a sua solução geral? Por que você resolveu o problema? Solução geral, então, esse cara seria o Q por Rzinho, né? Está resolvido, está normalizado, vamos supor que está ligado, então aqui só a função de onda radial, o harmônico esférico. Isso aqui é um alto estado de energia. Sua solução geral é a soma. Né? Então você tem que somar todos os seus índices quânticos. Né? O seu M, dado L, o M vai de menos L até L. Né? Dado o seu L vai de 0 até infinito. E lembra que para cada L é uma equação radial diferente. Então cada L para ela vai te dar uma energia. Então, para cada L você vai ter como energia. Então, você tem que somar em tudo. Soma em L, M, L e em energia. Se esse cara está normalizado, esse cara ao quadrado aqui é 1. O que significa isso daqui ao quadrado? É a probabilidade de você medir aquele sistema com energia E, componente, momento angular com norma H cortado, raiz de L mais 1, e componente, aqui no caso Z, H cortado M, do momento angular. Então, medir esses três números. Esse aqui é o módulo quadrado. Se você quer só medir a energia, você pode somar o M e o L. Né? Se quer somar, ou sei lá, dependendo, você soma. Se alguma coisa você não quer medir alguma coisa, você pode somar naquela coisa. Então, aqui se você está usando o centro de massa, só para ver assim, como esse cara resolveu o seu problema original, de partir dos corpos. Como que você está usando o referencial do centro de massa? Então, o x1, a oposição de x1 é simplesmente isso daqui, menos m2, porque passa para cá, né? Joga para lá. Esse cara é M1, X1 mais M2, X2 é igual a 0. Só fiz isso. Então, o módulo, o que é o R que aparece aqui, né? É esse módulo aqui. Então, se você substituir aqui, no lugar de X1 bota isso, então vai ficar mais, tiro o X2 de evidência, né? Então, tiro o mínimo, fica M1 mais M2 dividido por M1. Então, M1 dividido por M1. A massa total dividido por M1. Então, você pode botar simplesmente no lugar do R, no centro de massa, botar isso daqui, onde está a partícula 2, né? E onde está a partícula 1 é menos onde está a partícula 2 e a razão das massas. Então, você pode voltar e descrever a dinâmica dos dois. Né? Sua função de onda vai ser a função de onda de x1, x2 e t. Mas é claro que x1 e x2 são vinculados. Aqui, né? Por isso você pode transformar em psi de rt. Acho que só para arredondar, vamos, tá acabando já. O resumo de todo o processo. Clássico ou quântico. Né? Você tem o problema de dois corpos isolados, argumentos de homogeneidade e isotropia, o V tem que ser uma função, só depende do módulo desse Rzinho, que é a distância dos dois. Reescrever em termos de centro de massa e da distância relativa, o centro de massa é um movimento relativo uniforme. Aqui você pode até matar no referencial do centro de massa, tem essa ligação, está escrito no outro, e virou um problema efetivo, um problema da partícula de massa efetiva, uma massa reduzida μ, num potencial central. Que é o R. E a última etapa é transformar esse problema tridimensional no potencial central em um problema na linha, na semi-reta. Na semi-reta, em uma dimensão, com esse potencial efetivo aqui. Uma força centrífuga que vai aparecer aqui. Então, esse aqui é a sua equação de Schiller para ser resolvida, esse aqui é o seu potencial efetivo, igual ao clássico. Né? Só que esse cara virou uma função desse número quântico. Então, cada L, você resolve para um L genérico, né? Ou pelo menos usa aqui L o número inteiro, mas não fixa o L. Né? Porque cada L é um potencial diferente. Então, na verdade, quando você resolve isso aqui, você está resolvendo uma família. Você trata L como constante, como se fosse um parâmetro meio que solto. Né? Mas cada L é um problema diferente, vai te dar uma energia diferente e um outro estado aqui diferente. Né? Então, quer dizer assim, para o mesmo L, se fosse um problema em uma dimensão, aqui seria um L fixo, seria um potencial. Aí você encontrou um espectro. Né? O E como função do Nzinho para dado L. Então seria um E função do Nzinho, então, esse ponto e vírgula L. Dado L para aquele Nzinho. Mas mudando L, isso para um L. Para o outro L você vai ter uma outra família de autoestados, outra família de energias. E por aí vai. Entende a lógica da coisa. Então, porque esse número quântico está no potencial efetivo.
Aqui você pode ver que tem esse índice L. Então você achou energia para aquele L. E tem a sua função, e para aquele L você vai ter um espectro de energia e seus outros estados. Repare que para o L fixo, esse é um problema em uma dimensão, os potenciais ligados. Então não pode ter degenerescência. Mas fala, como é que é o problema original? Mas o seu problema em 3 dimensões pode ter degenerescência. Porque, digamos, para L's diferentes, você pode ter a mesma energia de novo. Entende mais ou menos a ideia. Mas para cada L fixo aqui, você deveria ter você tem um espectro de energia. Sei lá, eu acho que deve para entender. Eu já pergunto um momento. Então chega, galera. Chega. Acabamos essa semana. Agora a semana que vem a coisa muda. A semana foi muito tranquila, esses contos são bem bestas, né? Principalmente se já tem todo o maquinário do momento angular pronto. Né? Agora falta se aplicar para algum problema concreto. Né? Nosso problema concreto, obviamente, é o átomo de hidrogênio. Aí, semana que vem a coisa muda. Semana que vem, mano, é conta bruta. Pegar aquele cara lá, botar o potencial colombiano e resolver a equação. Beleza, galerinha. Chega até a aula 5, né, talvez. Um abração aí e fui.